Olá, sejam bem-vindos a mais um Restartcast, o podcast que conta histórias transformadoras que já transformaram vidas e pode transformar a sua vida. E hoje nós estamos aqui com a Marina Pina. A Marina tem história transformadora de Deus e ela vai nos contar agora. Marina, muito obrigada, seja bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso podcast. E eu gostaria que você começasse a contar, né, quem era a Marina antes de ser empreendedora, né? Porque você tem tanta coisa para contar como mulher, como empreendedora, como esposa, como companheira, né? Então, Marina, por favor, fique à vontade. Primeiramente, Márcia, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui, porque eu sei a unção que você carrega, o que você tem é algo precioso do Senhor. E o trabalho que você está aqui fazendo em obediência é para a honra e glória dele. Então, assim, antes de mais nada, é agradecer esse convite para poder falar um pouquinho, né, da minha história, de quem sou eu. E antes de ser uma empreendedora, né, de ter um sucesso, uma carreira de sucesso, eu falo que, primeiramente, eu sou filha de dois nordestinos extraordinários, Maria e Albertino. São pessoas preciosas na minha vida. Não tiveram estudo, mas tiveram a sabedoria e a experiência da vida. E eles me ensinaram coisas preciosas que eu carrego até hoje. Só que desde pequena eu tinha um anseio, né, de querer vencer na vida, de querer ter coisas que até então, quando eu olhava na televisão, eu falava, eu quero ter essa vida. Eu quero ter essa oportunidade. E quando eu falava isso, desde pequenininha, meus pais riam muito. E desde pequena eu busquei ter uma independência financeira. Já comecei a empreender de uma forma informal. Então, construir essa visão de ter uma mulher forte de sucesso, já desde cedo, porque eu já olhava para os meus pais e vendo a vida deles e o que eles passavam, eu falei, eu quero ter algo diferente, que poder também proporcionar algo diferente para eles também. Então, eu cresci muito uma menina independente, muito no te vira. Sim. Né? Aqui em São Paulo? Em Você São era no Paulo Nordeste? mesmo. Meus pais são nordestinos, mas vieram para São Paulo, muito novos, né? E eu nasci aqui. Então, eu sou a filha mais velha. Eu tenho um irmão mais novo também. E nascida e criada aqui em São Paulo mesmo. Então, eu venho dessa família que me ensinou princípios e valores, mas eu quis sempre ter minha independência financeira. Então, desde pequena, eu quis buscar, né, me virar, resolver as coisas. Então, sempre fui muito dependente. Eu acredito que isso me trouxe essa questão de querer buscar mais e agir. Né? Então, tudo que eu tenho hoje, eu acredito que vem muito desse meu lado, de ter essa força de vontade para fazer as coisas acontecer. Porque eu lembro quando eu tinha 16 anos, quando eu fui para o mercado de trabalho, eu queria uma oportunidade. Sim. E com 15 para 16 anos, né, uma menina sem experiência, sem vivência da vida, eu recebi um não tão grande, que eu coloquei no meu coração, né? Quando eu estiver do outro lado da mesa, eu vou fazer diferente. Não importa quem seja, mas se tiver desejo de querer vencer na vida, eu vou dar oportunidade. E é hoje que eu faço hoje, né? Você está no ramo de... Hoje eu tenho escola de curso profissionalizante, né? Então, trabalho com formação de jovens, tenho franquias microlins, e onde tem esse propósito também. Hoje eu tenho um time muito jovem também, então, assim, com 16 anos, 17. Então, quando eu olho assim, é um talento, é um diamante que tem que ser lapidado. Então, não importa a experiência ou vivência de vida, mas se quer vencer na vida, eu vou dar a oportunidade. E, graças a Deus, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de desenvolver esse jovem e poder proporcionar o mesmo caminho que eu tive também, que existe oportunidades para ele poder vencer na vida. E esse propósito você já tem desde quando você começou a empreender? Desde pequenininha eu comecei a ter essa independência de empreender. Eu lembro que desde pequenininha eu virava, né? Eu sempre fui muito vaidosa, né? Eu gostava muito de me arrumar, então automaticamente as pessoas me... Marina, arruma meu cabelo, arruma minha unha. E automaticamente eu cobrava para ter meu próprio dinheiro. Isso já com meus 12 anos, eu já fazia isso. Então, sempre buscando fazer meios e formas de como que eu poderia ter meu próprio dinheiro, né? Porque eu queria ter minhas próprias coisas.
E até então meus pais não tinham essa condição para poder proporcionar. Eles trabalhavam para poder dar o básico daquilo que era possível naquele momento. Sim. Então, sempre busquei e sempre tive o sonho de fazer faculdade também, tanto que eu sou a primeira da minha família a ter um ensino superior. Qual que é a sua formação? Hoje eu sou formada em administração de empresas, justamente pensando nisso, porque eu queria E administrar as suas. administrar meu próprio negócio. Então, eu iniciei nesse foco de querer vencer profissionalmente, ter minhas coisas. E graças a Deus as coisas foram acontecendo também, né? Então, dentro dessa caminhada, dessa jornada profissional, e hoje eu estou com as escolas hoje, né? De ensino profissionalizante, onde eu faço esse trabalho de formação de jovens também. Marina, a gente conversou um pouco antes, porque vocês não sabem, mas eu já comecei explorando a Marina um pouco antes. Eu acho que a gente dá para fazer alguns podcasts. Eu já comecei explorando. Você contou um pouco que no começo, logo que você começou a empreender, você tinha várias franquias, né? Sim, várias escolas, sim. cursos de inglês, e que em um tempo da sua vida aconteceram algumas coisas que você foi tendo que se desfazer de algumas. Isso. Quando foi isso? Quando foi que você falou, não, acabou para mim? Porque quando eu te perguntei para você, olha, Marina, quando o seu propósito dentro da sua empresa sempre foi o mesmo? Porque geralmente eu fiquei quase 20 anos como advogada e ainda não tinha descoberto qual era o meu propósito. Eu achava que o meu propósito era trabalhar, ganhar dinheiro, fazer separação de algumas ação trabalhista, então eu ainda não sabia qual era o meu propósito ali. Sim. E eu já percebi que você já sabia qual era o seu propósito, porque quando falaram assim, não para você, você falou, não, eu vou ter a minha empresa e eu não vou falar nada, não para ninguém, eu vou atender, vou ajudar essas pessoas. Sim. E você começou fazendo isso, e a gente entende também que quando a gente tem o nosso propósito, que o caminho é reto e não vai acontecer nada nesse caminho, né? Quando foi que porque você disse que aconteceu algumas coisas, quando você descobriu que desmoronou e que não era aquilo? Eu descobri que, eu acredito que na minha caminhada e jornada, muitas coisas aconteceram na minha vida, né? E quando eu me deparei numa situação, porque assim, quando eu buscava a minha felicidade, a minha alegria, era o sucesso profissional, ser bem-sucedida, casada, ter um marido, ser mãe, ter uma família. Então, estava muito fora essa minha felicidade. E na minha maior dor da minha vida, onde que eu me vi assim, sem chão, acredito eu, foi quando teve a separação, né, do meu esposo, né, o pedido de separação. E foi naquele maior momento que eu me vi nessa situação, de entender agora quais são as prioridades que tem na minha vida, porque sempre foi essa busca incessante do fora, do fora, do fora. Mas neste momento da minha vida foi aonde que eu me deparei, peraí, qual que é a premissa de tudo? Qual que é o propósito de tudo? E foi neste lugar que eu comecei a me aprofundar ainda mais nessa minha busca. Então foi na minha maior dor que eu comecei a compreender algumas coisas que, dentro do meu propósito profissional, da intenção que eu tinha, depois mudou. Mas, Marina, eu já recebi algumas mulheres aqui que também chegaram a alguma fase de separar. O que você acha que pesou muito? Porque a gente está vendo você como empresária, seu marido empresário, né? Sim. Também. E você tinha lá, e o seu foco era ter a sua casa, seu marido, seus filhos, a sua empresa, ganhar dinheiro, transformar vidas. Mas o que aconteceu nesse caminho? Por que você falou, não, daí meu marido me pediu para separar? Sim. Né? O que você estava achando que estava tudo dando certo e ele veio te dizer que não deu certo? O que é? Porque ninguém chega, vou me separar, né? Sabe quando você está naquele lugar do automático? Sim. E as coisas começam a passar na sua vida e você não consegue enxergar? Uhum. Eu me vi nesse lugar. Como se fosse do nada, aconteceu, mas nada é do nada. Já surti alguns efeitos que até então eu não tinha consciência e nem parava para analisar onde que eu estava. Então, eu cheguei num lugar aonde que só depois que eu tive essa consciência, por mais que as pessoas falam algumas coisas em relação a você não dá tanto ouvido. E eu tinha um lugar de não ouvir tanto. Acreditar nas minhas próprias convicções de quem eu sou. Sim. Só que, quando me deparei neste momento da minha vida,
acredito eu que foi aonde que eu me aprofundei mais de buscar o Senhor. E aí ele foi se revelando para mim, trazendo mais clareza, né? Então, como eu tivesse uma cegueira e não enxergava o que eu estava vivendo. O padrão de comportamento que me levou a esse resultado de uma separação. Então, eu estava num lugar, primeiramente, que eu ocupava um lugar que não me pertencia, que era do meu esposo. Eu competia demais com ele. Então, eu media força com ele. Na empresa. Né? Não só na empresa, mas dentro de casa, porque eu faço uma coisa, eu faço todas as coisas, né? Então, é um padrão de comportamento que vai em todas as áreas da nossa vida, de uma forma inconsciente que você não entende, mas você acaba repetindo. Então, eu me vi nesse lugar de ocupar um espaço de governo que não me pertencia, porque eu sou a mulher da relação, mas me comportava como um homem da relação. Tinha que resolver tudo. Né? Então, assim, de resolver tudo, sabe? De carregar até peso das coisas, de compra, de resolver, de quando vim, por exemplo, coisas pequenas. Mas que você tira a autonomia desse lugar do homem de governo. Então, eu me vi nesse lugar de, por exemplo, eu pedi a conta para pagar. São pequenas coisas, mas nas pequenas coisas que acontecem as grandes. E nesses pequenos detalhes foi onde que eu não parei para olhar também. Então, eu não ouvia a dona da própria verdade. Uma dominância que ia muito mais além. A palavra submissão, né, quando falo, né, a mulher tem que ser submissa ao homem, era algo que não digeria de jeito nenhum. Porque eu cresci ouvindo da minha mãe. Tá para nascer o homem que vai mandar em mim. E eu falo para você, se tem uma coisa que eu queria morrer, quando alguém falava para mim, você é igual a sua mãe. Meu Deus, eu queria morrer. Por quê? Porque toda vez que eu olhava para minha mãe, era o padrão de pessoa que eu não queria ser igual. Só que automaticamente eu estava repetindo os mesmos padrões de comportamento daquilo que eu vi e aprendi na minha infância também. De uma forma muito inconsciente que eu não percebia. E eu repeti os mesmos padrões dentro do quê? Da minha relação, não só conjugal, mas todas as minhas relações também tinham esse mesmo padrão de comportamento. As pessoas se distanciavam de mim. E não ter pessoas por perto para poder... Marina, senta aqui, deixa eu conversar, deixa eu dar um feedback. As pessoas não tinham coragem de chegar em mim para falar. Por quê? Por conta da minha arrogância, da prepotência. Né? Então, existia algo, uma armadura de uma mulher forte, né? Não só fisicamente, porque eu treino também, mas é uma armadura de uma mulher forte que por dentro existia uma pessoa que estava fraca ali, frágil, mas que por fora se fazia muito forte. Gente, agora que eu entendi, porque quando eu convidei a Marina para esse mesmo podcast, eu falei, Marina, você precisa ir lá no meu podcast, por quê? Porque lá é um podcast que eu também fui curada para ouvir pessoas. E agora você falando que foi uma das razões que acabou com o seu casamento, né? Porque a gente não presta atenção, a gente não ouve o que o outro está falando, a gente faz o que o outro deveria fazer, e o companheiro que ele vai se sentindo inútil na relação, porque, na verdade, a parte dele que ele deveria fazer está sendo feita por você. Exato. Vai fazer de novo, está sendo feito por você. Você só tem o que falar, você só tem o que contar, você só tem o que fazer, você pega as contas, você faz isso. E aí a gente fala, nossa, por que o casamento acabou se eu estava fazendo tudo, né? Eu disse para você, olha, eu aprendi a ouvir quando eu abri o meu podcast para ouvir as pessoas. Mas isso é totalmente comum. A gente não ouvir, não só no podcast, porque no podcast você é minha convidada e você está aqui para ouvir. Então, é por isso eu só estou pegando uma parte, está aqui para ouvir. Mas o dia a dia, a gente ouve tantos ruídos aqui, ruídos ali, mas a gente não ouve, não para ouvir realmente a pessoa que deveria ouvir. Você acha que é realmente uma das razões que acaba o casamento hoje, Marina? Sim, eu acredito muito nisso, porque o ouvir o que o outro tem para falar, muitas das vezes não é ouvir um lugar que muitas das vezes você precisa ser trabalhado ou melhorado. Um feedback, né? Um feedback. Né? E quem quer ouvir sobre pontos de melhoria? Porque feedback a gente só quer os bons, né? Então, este lugar de você ouvir as suas falhas, os seus erros, é um lugar desafiador. Sim.
É um lugar, muitas das vezes, de fuga, porque muitas vezes não existe nem conversa, existe muito mais fuga. Ah, deixa quieto e cada um vai seguir o seu canto. E muitas das vezes foi o que aconteceu. Chega um momento que o falar parece que não resolve mais. Então, vira as costas, cada um fica no seu canto e tá tudo certo. Só que chega um momento que isso não se sustenta. Sim. E foi o que aconteceu. Chegou uma hora que não se sustentou. Porém, eu não tinha essa consciência do que eu estava vivendo. Eu acreditava que, tá tudo bem, faz parte, é normal. E não é normal. Só que quando aconteceu, eu fiquei ainda perguntando, mas por quê? Por que, Deus? Por quê? Onde foi minha falha? O que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso? E na hora eu não tinha total entendimento. Mas quando eu fui buscar, na minha maior dor, foi onde que de fato eu voltei a minha vida para Jesus, foi onde eu comecei a compreender coisas que até então eu não compreendia. Por exemplo, enxergar os meus erros e as minhas falhas. Porque quando o Senhor se revelou para mim, tirando as escamas dos meus olhos e mostrando para mim quem eu estava sendo, eu comecei a enxergar algo que eu falei, meu Deus, por que eu não vi antes isso? Só que precisou chegar numa situação de muita dor para eu poder enxergar isso. E foi aonde que iniciou o meu processo. O meu processo de tratamento, de cura. Porque foi o início do seu maior recomeço? Foi o início de entender quem eu era. De cura. Primeiro de entender quem eu era, qual é o meu valor, quem eu pertencia de fato. De entender aonde que está minha alegria, minha felicidade, que até então eu não tinha essa consciência, eu buscava fora. E um outro processo que o Senhor trabalhou muito em mim, porque na questão de controle, de tudo estar sobre, alcance do meu braço e assim por diante. Então, o trabalhar do entregar para o Senhor foi um tratamento maior da minha vida também. Porque eu tinha muito medo de entregar. Então, Senhor, esse aqui é teu e essa parte deixa comigo que eu sei resolver. Só que chegou um momento que o Senhor falou assim, minha filha, eu sei que você é muito boa em fazer. Mas comigo é o seguinte, ou é tudo ou é nada. Não existe 50-50 ou 80-20, ou é tudo ou é nada, você escolhe. Foi um momento ali que eu estava em oração e quando o Senhor falou comigo, ali eu falei, meu Deus. Onde foi isso? Eu estava na sala orando, clamando ao Senhor, pedindo muita ajuda. E pedindo ajuda, principalmente, Senhor, olha só como era a minha oração. Senhor, me fala o que eu tenho que fazer, porque eu faço. A fazedora. Pedindo ao Senhor, me fala o que eu tenho que fazer, que eu faço, Pai. Ele falou, eu sei que você sabe fazer, mas deixa que eu faço por você. Eu posso fazer também por você, deixa que eu faço. E foi esse momento de uma exortação muito grande. Ou é tudo ou é nada, mas deixa que eu faço também por você. E foi aonde que eu comecei a entregar tudo. O que é entregar tudo? Pai, eu entrego tudo. O que é entregar tudo? Eu entreguei meu casamento. Eu não orei mais ao Senhor pedindo para restaurar meu casamento, fazer um milagre no meu casamento. Não, eu entreguei meu casamento. Eu entreguei as minhas empresas, eu entreguei tudo que eu tinha, eu entreguei a minha vida para Ele 100%. E quando eu entreguei 100%, eu comecei a ver o poder de Deus se manifestar em mim. De coisas pequenas que eu pedia para Ele em oração e Ele me entregava. 8 horas da manhã eu estava orando, pedindo alguma coisa e meio-dia tinha uma resposta. E eu falei... Deus é muito rápido, né? Eu falei, isso existe? Isso existe? Que maravilhoso! Como que é gostoso estar neste lugar. E eu comecei a viver experiência que eu nunca vivi antes. Que eu nunca senti antes. E você começa a ver que existe um soberano poderoso que faz infinitamente mais aquilo que você pede. Então, mesmo no meu processo ali, que eu estava, se eu olhar para fora, a circunstância, ela está passando por um turbilhão de situações. Pior cenário. Pior cenário, mas eu estava maravilhada ali com ele. Mesmo nessa situação toda.
E foi um processo onde que ele me colocou a tratar dentro de mim coisas que até então eu não tinha consciência ou entendimento sobre a minha identidade, de restaurar mais a minha identidade nele, né, em Cristo Jesus. Como eu trouxe aqui, né, meu padrão de comportamento fazia com que as pessoas se distanciavam de mim. Deus me apresentou pessoas que começaram a se aproximar de mim. Né? Eu acredito que o maior ganho também que eu teve nessa caminhada, o Senhor me apresentou pessoas extraordinárias que me ajudou nesse processo de conhecer cada vez mais Ele. Por exemplo, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Sim. Até então. Né? Nunca tinha me aprofundado até então na palavra. E toda vez que eu tinha um questionamento, né? Gente, eu não sei, o que é isso? Me explica. E ninguém falava por si só. Vamos abrir aqui a palavra e entender que Deus fala. E eu aprendi assim. E foi assim que eu fui ensinada por essas pessoas. Então, eu acredito que o Senhor me apresentou as pessoas certas que me ajudou nessa profundidade de buscar cada vez mais quem eu era nele, de poder tratar em mim algumas feridas que até então estavam muito abertas, que precisava ser curada em mim. Eu comecei a resgatar o meu lado mais feminino, que até então eu não tinha, esse lado feminino, né? Muito mais de governo, menos sensibilidade, né? Então, eu lembro que o Senhor me colocou, eu sou muito assim de fazer imersão, business, né? Sim. E esse universo é muito mais homens do que mulheres. E para mim sempre foi muito normal. E eu fui fazer uma imersão. Eram 3 dias com 3.000 mulheres. Eu não sabia onde que eu corria. E Ali foi isso? uma cura. Era uma imersão também de mulheres empreendedoras, mas quando eu estava inserida nesse ambiente, era um ambiente feminino. E eu não sabia como me comportar nesse ambiente feminino. Estranho para você. Era muito estranho, né? As rodas, as conversas, os assuntos, e eu ficava muito desconfortável, mas eu entendi que ali foi uma coisa que Deus me colocou ali naquele momento para poder ser curada. Você acha que foi ali que ele falou, quando ele falou, deixa comigo? Ali fazia parte. Fazia parte do processo. Então, me conectar mais com mulheres. Eu sempre me conectei muito em ambientes masculinos. Então, isso acabou meio que tendo mais amizades, né, masculino do que feminino. Então, isso o Senhor começou a trabalhar em mim, esse meu lado feminino. Até então, que eu não tinha, né, eu tinha um padrão que até a minha forma de andar era diferente. Olha só que loucura. Mas foi o trabalhar do Senhor na minha vida. Então, ele me colocou em ambientes, lugares, me apresentou pessoas certas, que me ajudou muito nessa caminhada. E eu sou muito grata a Deus. Por quê? Porque começou a se revelar e ter um entendimento de todo o processo que eu passei até então. Porque se eu parar para analisar por fora, meu Deus, loucura. Mas hoje tenho muito mais clareza e entendimento. Por exemplo, quando eu fui numa pregação, uma amiga me chamou, vai ter um culto ali, vamos lá comigo? Eu falei, vamos. E lá, eu tive uma palavra que falava o seguinte, olha, o vento que se levantou e a tempestade que se formou foi por minha permissão. Então, não foi por acaso. E depois dali em diante, né, veio muitas palavras e promessas, né, sobre tudo aquilo que eu estava passando, mas o maior entendimento é que o Senhor queria me resgatar como filha, né? Me trazer de volta para a essência daquilo que Ele me criou para ser. Aonde que eu estava bem distante, bem longe daquilo que Ele me criou para ser. Então, todo esse processo todo, Márcia, eu falo que o casamento é de Deus, uma família de Deus mas antes disso Ele quer primeiro o filho. Não adianta eu entregar o casamento, mas é importante resgatar primeiro o filho. Eu entendi isso, ele queria me resgatar. Só que automaticamente nesse processo de me resgatar, eu separei, eu fui por um processo, uma jornada que o Senhor me colocou numa prensa, onde que eu fui esticada, tratamento. Fui De força. De força.
Porque existe uma resistência muito grande, né? Daquele padrão de comportamento e para você viver aquilo pelo qual o Senhor criou para ser. Só que nesse mesmo processo que eu já estava, o Ivan também está num processo também de tratamento de cura. Eu comecei a ver a mão do Senhor operar grandes coisas na vida dele também. Então, da mesma forma que eu voltei a minha vida ao Senhor, o Senhor também alcançou a vida dele e começou a fazer a transformação. Você pedia isso? Eu pedi oração. Quando eu entreguei meu casamento, Senhor, não vou orar para poder restaurar meu casamento, não, mas que você possa alcançar a vida dele e poder ele viver as experiências que eu estava vivendo, já para mim já era uau. Porque quando a gente se converte, a gente deseja que todo mundo exatamente, conheça aquele Deus que a gente conheceu. Conheça esse Deus maravilhoso e que vive as mesmas experiências que você também está vivendo. E era isso que eu queria. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. E a gente sabe que cada um tem o seu processo, a sua caminhada, a sua jornada. E quando isso aconteceu, meu coração se encheu de alegria. Então, Deus, ele fez algo precioso, né? Tudo bem, deixa eu colocar eles num tratamento. Ela vai ter o tratamento que ela precisa e ele também. Cada um naquilo que... Cada um tenha consciência do que precisava resolver até então. Né? Que junto não estava conseguindo ter alinhamento, não estava conseguindo ter... A comunicação não estava assertiva, não estava efetiva naquele momento, mas Deus fez de uma forma que fez o tratar dele. E eu vejo isso. Eu vejo isso e reconheço a bondade do Senhor por ter feito isso. Por mais que foram 2 anos separados. Mas glória a Deus por isso, porque foi um trabalhar necessário na minha vida e na vida dele. Desalinhar. Foi necessário. E hoje eu enxergo isso, né? O trabalhar do Senhor na minha vida e na vida dele durante esse processo. Porque foi algo precioso que eu vi do Senhor mover. Porque quando né, nesses 2 anos, minha cabeça já estava assim. Bom, ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha vida. E tá tudo bem, vou fazer meus planos, meus projetos, meus sonhos. Eu já estava idealizando um casamento, quem seria a pessoa nova. Enfim, eu já estava com essa consciência, esse desejo. Mesmo sabendo que Deus estava tratando ele? Mesmo sabendo que o Senhor estava tratando, porque na minha cabeça... Né, o vento que se levantou e a tempestade foi por minha permissão. Então, deixa ele para lá e eu vou me tratar se é a permissão do Senhor, tá tudo bem, Deus, eu entendo. Né? Então, e eu fui fazendo meus projetos, meus planos, eu fui buscando isso, né? E eu lembro que nessa caminhada, nessa jornada, né, com essas pessoas que o Senhor me apresentou, teve 1º de janeiro de 2025, uma amiga me chamou e falou: olha, eu estou reunindo algumas amigas para a gente entrar num propósito de orar pelos nossos maridos e o nosso casamento. Quer entrar junto? Falei, demorou, vamos. Porque eu já estava nos meus planos e projetos. E foram 15 dias de jejum e oração. Você foi orar pelo seu marido? Eu fui orando pelo meu marido, no qual eu já estava pedindo ao Senhor. Sim. Senhor, eu quero... não era para o mesmo que você tinha separado, era para um novo marido. Sim, para um novo entendi. marido. Senhor, eu quero um marido assim, assim, assado, né? Um casamento assim, que eu seja uma mulher sábia. Trabalhe em mim também, né? Porque eu queria entrar numa nova relação já curada e sarada. Para poder desfrutar aquilo que o Senhor tem na minha vida. E foram 15 dias de um processo de oração e jejum ali com essas pessoas abençoadas, no qual foi uma troca muito forte. Só que até então eu não imaginava que a minha intenção da oração estava alcançando a vida do Ivan. Até então, não tinha essa dimensão desse poder dessa oração. Mas teve uma situação no qual, de uma forma profissional, porque a gente é sócio em negócios, e tinha uma situação bem fora do controle que eu senti no coração de mandar uma mensagem para ele e falar: vamos fazer um propósito de uma oração por conta dessa situação, para a gente pedir ao Senhor para que possa conduzir da melhor forma possível? E ele falou sim. Eu lembro que quando terminei de mandar mensagem para ele, automaticamente, né, instantaneamente, eu comecei a sentir
uma opressão muito grande, Márcia. Eu nunca senti algo fisicamente, né? Dor de cabeça. Nunca fui de sentir nada disso. Mas eu senti como se tivesse alguém puxando os meus braços e minhas pernas. Desconforto. Um desconforto muito grande. Eu falei, meu Deus, que sensação ruim. E no mesmo dia ter um encontro, né, da minha célula, para a gente reunir para fazer a leitura da palavra e oração. E naquele dia eu pedi muita oração, mas mesmo assim sentindo muito desconforto, muito desconforto, muito desconforto. E no dia seguinte, né, eu encontrei com algumas amigas e eu contei. Olha, gente, aconteceu uma situação. Mandei mensagem pro Ivan falando pra gente poder fazer jejum e oração. E comecei a sentir coisas estranhas no meu corpo e eu tô com medo e me arrependi de ter mandado essa mensagem pra ele. Aí essa amiga, ouvindo tudo, falou assim, Marina, olha, jejum e oração é de Deus, não tenha medo. Mas você acha que vai fazer um propósito para isso, mas na verdade vai ser para outra coisa. Só te digo isso. Aí eu fiquei com mais medo ainda. Falei assim, meu Deus. Que coisa será essa? Que coisa será essa? E eu fiquei muito assim, com muita dúvida em continuar. E eu orei ao Senhor. Aí no dia seguinte, vou fazer, porque é de Deus. Aí eu mandei a mensagem para ele, passando a passagem bíblica, os horários que a gente ia fazer a oração junto. Isso era num domingo. No dia seguinte, ele me mandou uma mensagem falando assim, olha, aconteceu algo muito forte que eu preciso encontrar com você. E eu preciso conversar com você. Depois que você mandou lá, né, pra gente fazer a oração, aconteceu algo muito forte, eu preciso conversar com você. E eu mandei a mensagem para ele, combinando o local que a gente poderia nos encontrarmos, né, ali naquele momento. Cheguei lá e ele falou, olha, depois que você mandou a mensagem para mim, da passagem da oração, eu fiz. Só que eu estava lá assistindo televisão, Netflix da vida, e veio um filme, né, que era A Prova de Fogo. Só que nesse filme foi muito forte. E nesse filme eu me vi naquele personagem. E eu comecei a chorar muito e o Espírito Santo falou comigo. Então, naquele dia, Márcia, ele falou coisas que até então ele nunca falou antes. Que era pedir perdão por tudo que ele tinha feito. Sabe quando você sempre sonhou ouvir, só que 2 anos depois eu falo, não, pai. Um processo de separação? Então eu sempre quis ouvir dele, né? Tudo aquilo que ele falou, de pedir perdão por tudo que tinha feito. E se pudesse ter uma oportunidade de fazer diferente, se eu faria diferente. Eu falei, claro que eu faria diferente, porque o Senhor me revelou, né, daquilo que eu estava sendo naquela época e que levou a ter esse resultado. E o Senhor me revelou o que é ser, né, qual que é o meu papel dentro dessa relação. Eu falei, claro que eu faria diferente. E ele falou, mas se tivesse uma oportunidade? E naquela hora eu falo para você que eu fiquei muito assim, confusa. E ao mesmo tempo eu fiquei com medo de cair no engano, sabe? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que é de Deus? Aí eu falei com ele, olha, eu acredito que você esteja muito emocionado por conta do filme, né? Pode ser que você está emocionado e está falando algumas coisas que... E assim, eu não sei. Eu não sei porque eu não quero cair no engano, né? Então, de tantas situações vividas, eu não quero passar, né, por mais nenhum desafio até então. E assim, olha, não vou dizer para você que nem sim e nem que não, mas eu vou orar ao Senhor. Sim. E ele falou para mim, tá bom. Então, eu vou dizer para você que eu não vou fazer o propósito de jejum e oração por conta dessa questão profissional, não, mas eu vou fazer para que você... Vou fazer o jejum e oração com o propósito para que você tenha a resposta. Então, saímos dali com aquilo, sabe? Ele entrando no jejum e oração do propósito para que eu tenha a resposta para poder, ou sim ou não, para esse você casamento. ouviu mesmo que ele tinha ouvido. É isso. E logo na sequência foi onde que eu vivi a experiência ali no Mulheres. Ah, você foi para Mulheres. Foi 2025? Foi 2025, Foi março, março de né? 2025. Isso aconteceu em fevereiro. Praticamente, né? Quase 30 dias depois ali eu fui para a imersão do Mulheres.
E lá na Imersão do Mulheres, quando eu tomei a decisão de fazer, foi um processo muito cura de merecimento, que até então não tinha. Sim. Né? Você comprou ou você ganhou? Como eu foi? Comprei. Eu decidi investir para poder fazer Mulheres. Naquele momento foi um passo de merecimento, porque investir num ambiente só com mulheres era algo surreal. Você já estava no caminho de uma grande cura, né? Uma grande cura. E ali foi uma grande decisão para mim. Eu mereço viver essa experiência. Eu acredito que é o momento para eu estar vivendo. E quando eu tomei a decisão de fazer Mulheres, era muito mais trazendo a minha cura pessoal ainda, né? De ainda entender aonde que eu preciso trabalhar em mim. Só que quando aconteceu tudo isso, né? Dele ser ministrado com o filme e falar tudo aquilo que eu gostaria de ter ouvido há alguns anos atrás, falei assim, pai, não faz sentido. Eu lembro que eu saí do restaurante, fui para casa e comecei a chorar. Falei, pai, você tá de brincadeira comigo? Eu já estava orando pro meu esposo. Estava consciente da separação. Eu estava separação. consciente de meus sonhos, meus objetivos. E agora, essa reviravolta não tá muito estranho. Tá muito estranho. Eu comecei a chorar. Será que não existe nenhum homem da face da terra? Só tem esse? Só tem. Ó, filha, deixando... esse aqui, ó. Depois eu comecei a rir, pensar. Você começou a entender. Deus falou assim, eu vou trabalhar, mas é esse que tem para você. É esse que tem para você. Eu falo que eu fiquei assim, Senhor, você tá brincando comigo, pai? Não acredito. Foi algo que eu fiquei chorosa demais naquele dia, sem entender e compreender. E foram passando os dias, chegou Mulheres. Falei, pai, eu vim buscar a minha cura. Mas já que eu estou aqui, e a Camila tinha falado, olha, esteja atento, não se distraia, porque Deus vai falar com você a todo momento. Eu falei, então vai ser aqui que o Senhor vai falar comigo a resposta, só pode ser. Em março foi, qual foi não foi o casamento, foi o quê que teve Foi a noiva. Foi a noiva? Foi. Uau! Você imagina quando eu recebi o dress code que falava lá do vestido de noiva? Eu falei, não. Então, só para vocês entenderem, nessa imersão, depois que eu fiquei sabendo que eu também estava, porque eu acho que lá, quando eu vi você, eu fiquei, onde que eu conheço? Onde que eu conheço? Então, nesse Mulheres eu já estava. E aí, o que aconteceu? Num dress code que tem para essa, que antecipa esse Mulheres, a gente tinha que levar um vestido de noiva. Sim. Porque lá você teria um casamento com Deus. Eu entendi também que seria com Deus. Mas ali, desde esse momento, me arrepia. Porque desde esse momento, algumas mulheres já começaram a se preparar, né? Sim. Não é? Umas não tinham se casado de noiva. Umas não tinham se casado ainda. Outras tinham se casado, mas não tinham se casado de noiva. Outras se casaram, mas não era aquilo que ela esperava, né? Então, cada uma, desde o princípio, já tinha sido começaram uma cura, um tratamento, né? Sim, cada um tinha tem o seu significado, né? Cada um trouxe para si, né? E na verdade, quando você vê o dress code que você fez, leva um vestido de noiva, você pensa, é uma coisa só, uma transformação só. Sim. Só que eu, naquele tempo, eu ouvia de uma, ouvia de outra, cada uma contava uma história diferente relacionada àquele vestido. Exato. Quando você recebeu o seu dress code, que você foi procurar, você imaginou, será um novo casamento? É um novo casamento. Eu falei, opa, Deus está preparando. Porque você tinha já se casado de noiva. Já tinha casado de noiva, tudo certinho. E eu falei, eu acredito que se mulher está, tudo fala, né? Está preparando. Está preparando. O Senhor está me preparando, vai vir, né? Vai ter lá a glória da segunda casa muito maior do que muito maior do que a primeira. E mal sabia o que o Senhor já estava preparando. E lá no Mulheres eu falei assim, bom, a Camila falou para ficar atenta, não se distraia, porque o Senhor vai estar falando com você. O tempo todo. E eu ficava atenta a cada detalhe, a cada dinâmica, a cada papelzinho que tinha na mesa, a mensagem, a passagem. Ali eu já estava, falei, o Senhor está falando comigo. E o Senhor realmente falava comigo a vários momentos ali daquela imersão. E eu falei assim, bom, já que eu estou aqui, pai, você sabe que está acontecendo uma reviravolta aí, falei, eu preciso de uma resposta. É do Senhor eu voltar, eu dar esse sim para esse casamento? Eu preciso dessa resposta do Senhor. Eu preciso entender. Porque até então, olhando para mim como ser humano, as minhas emoções, as experiências, a gente coloca tudo na mesa, né?
Sim. Será que eu quero passar por isso ou não? Enfim. E ali eu falo que foi precioso, esse Mulheres foi um presente de Deus na minha vida, porque ali foram experiências extraordinárias. Desde o momento que eu cheguei, a pessoa que ficou no meu quarto, parecia que era a minha história da minha vida. Olha só que surreal. Parece que é escolhida a dedo, né? Escolhida a dedo. Então, Deus não faz nada por acaso. Ali você já sabia o que tinha que morrer em você para renascer uma nova Marina? Ali eu entendi que eu precisava desfrutar. Era um momento de desfrute. De ser mais leve e poder desfrutar daquilo que o Senhor já estava colocando disponível na minha vida. Porque muito dessa questão do controle, essa ansiedade, eu tinha muito isso. Mas eu entendi que ali era algo assim, para morrer ainda mais, de desfrutar ainda mais. Sim. Daquilo que o Senhor já estava preparando. Eu lembro que quando eu cheguei, eu fui procurar o meu nome nas últimas fileiras. E eu estava na primeira. Eu senti um cuidado de honra. Eu senti um cuidado de eu estou aqui contigo. A dinâmica que teve de colocar a coroa foi primeiro na minha cabeça, porque não tinha a segunda vez de você tirar a coroa e colocar na sua dupla. Uhum. Então, ali eu já comecei a captar as mensagens que o Senhor estava trazendo para mim. A da coroa veio muito uma palavra que eu recebi, né? Que falava que tem uma aliança descendo do céu que está estabelecida sobre a sua cabeça. E eu, quando vi a mulher colocando na minha cabeça, eu vi aquela aliança na minha cabeça, sabe? Foi muito forte. Porque a imersão ali tem um mover muito forte, espiritual. Falando, né? Verdade. E eu lembro que, conversando com Deus, Deus fala comigo sobre aquele assunto também. E não vinha muito, né, das respostas. E chegou um momento que eu fiquei mais leve e aproveitando e desfrutando dessa imersão. Aí teve aquela noite do luau. Sim. Que foi o pastor, que é o Rony Oliveira, né? Que é o profeta das nações. Que já chegou entregando para outra. Foi, essa aqui, entregando, né? Falei, vai vir da boca desse profeta, eu tenho certeza a minha resposta. E ele ministrando, pegando a palavra, entregando para uma, entregando para outra, e foi aquele mover, aquela unção. Falei, meu Deus, que poderoso. Eu lembro que no meu coração eu falei, Senhor, não permita eu sair daqui sem ter a tua resposta. E o pastor ministrando, beijo, tchau, boa noite, fica com Deus. Eu fui embora. E eu. Aí eu fui pro quarto, deitei minha cabeça, falei, poxa, tá bom, pai, entendi, né? Aí no dia seguinte foi o nosso devocional. Sim. Né? Então, naquele dia, a minha colega de quarto estava fazendo aniversário, naquele dia. E quando a gente foi pro café da manhã, tinha mais uma aniversariante. E ela estava assim, senta todo mundo aqui na mesa e tal. É meu aniversário. Eu falei, tem mais uma aqui. Eu chamei também a minha colega do quarto também para poder... Quem que era? Para poder parabenizar. Como que é o nome dela? Hã? Quem era a sua colega? É a... Porque são tantas mulheres, né? Cada vez que tem... Agora ainda está aumentando mais, porque antes era mais de 100, agora acho que é mais de 200, né? Tem uma coisa que eu tenho um desafio danado, é de lembrar o nome das pessoas. Eu lembro da fisionomia. Eu lembro que nesse ano teve, em março do ano passado, teve várias aniversariantes ali, né? Em março teve bastante. Teve vários aniversariantes que estavam lá no Mulheres, que se presentearam com isso. Tava. E eu até esqueci o nome da minha colega de quadro, mas tem uma aqui salva. Uhum. E naquele dia foi muito gostoso, o café da manhã, e ela falou assim, olha, já aproveitar que tá todo mundo aqui reunido, vamos fazer esse grupo nosso devocional? Falei, ok, vamos. E fomos lá para fazer a rodinha lá. Aí a Camila, muito usada por Deus, vai no cada em grupo assim, deixa eu ver qual que é a página que vocês vão ler, o capítulo. Tal capítulo. Nossa. Ela olhou para todo mundo e falei, vai ser esse. Abriu. E quando começamos a leitura, quando chegou a minha parte, ali eu desabei a chorar. Era a sua resposta? Era a minha resposta.
Porque ali na passagem do capítulo falava muito do processo da Camila, né? Onde que ela estava com a coach dela e falava assim, já imagina você desfrutando desse casamento pleno. E ali a Camila começou a... Como que eu vou falar de algo que eu estou vivendo que é totalmente ao contrário? Mas fala, declara, visualiza. E ali estava a passagem onde que ela fala sobre isso. Aí, daqui a pouco, no grupo, a mulher que estava na minha frente, que era aniversariante, abriu a boca dela e começou a contar o testemunho dela. Era a minha vida. Tudo aquilo que ela passou. 2 anos separado. Assim, era a minha vida. Ela estava narrando a minha vida. E ali eu desabei a chorar mais ainda. Eu senti uma presença muito forte do Espírito Santo. E aquilo ali começou a mover. E ela, mas Jesus restaurou meu casamento. E hoje eu vivo isso. E já aquela visão do casamento pleno, ela começou a falar do que o Senhor transformou no casamento dela e o que ela estava vivendo e desfrutando nesse casamento. E ali foi a grande resposta que eu tive do Senhor. Foi muito forte, porque ali ela contando a história de vida dela, era a minha vida. Eu falei, meu Deus, como que pode? E ali eu tive a resposta. Foi muito forte que teve um momento do meu depoimento, onde que eu contei lá para todas as mulheres o que eu estava vivendo e passando. E ali eu tinha recebido a resposta. E lembrando que eu não tinha me atentado. No dia um dia anterior, que era o profeta das nações. Quando eu pedi no meu coração, já era mais de meia-noite. E sim, ele cumpriu. No mesmo dia. No mesmo dia a resposta. Olha só. Uau. Era mais de meia-noite. Então, Deus, ele faz. E ele faz. Quando você imaginou, não seria hoje, né? Não seria daquele jeito, naquele momento, mas ele entregou naquele dia a resposta dele. Você viu que foi a história a história que complementou a sua, né? Hoje você conta isso, essa transformação ali, porque a gente vai seguir, porque você vai contar como foi essa mudança toda, mas é muito nítido aquilo que a gente fala, não é só abrir a boca, né? Hoje nós estamos falando histórias, existem muitas histórias que coincidem com a nossa, e quando a gente conta a nossa, a gente cura a outra. Sim. Né? Agora, eu estava te falando aí do meu livro, eu quero falar só um pouquinho, aproveitar essa deixa sua aí para falar sobre esse livro, porque eu tenho certeza que você tem um livro e tem uma história para contar daqui a pouco também. Não é só isso, né? O alcance é muito grande. Mas cada uma que conta a história, eu vou falar do meu livro agora, de tudo isso que eu passei, né? Desses cuidados que eu estava te falando com meu marido. E aí, agora, só na hora de contar para algumas pessoas o que é, como vai ser o título do livro, que eu estou terminando, que eu vou encerrar, e que o inimigo ele fica adiando que a gente lance o livro, porque ele sabe a quantidade de vidas que vai curar, a quantidade de vida que vai tratar. E ele já começou a curar. E você vê, você estava ali no Mulheres, estava numa roda, você ouviu a pessoa, olha, Deus usou a pessoa para contar. Filha, não é só a sua história. Não é só você que vive isso. Então, eu sempre tenho comigo que aquilo que quando você abre a boca, você abre a boca que a sua boca aberta cura. Você fica nessa situação. Sabe como que cura? Quando você abre a boca e você conta a sua história, muitas pessoas que estão vivendo aquilo que não tem coragem de contar e que acham que é só com ele que acontece, é só comigo, como que eu vou sair disso? Não é? E você abre a boca e fala. Nesse momento aí que você ouviu, você já falou, Senhor, é a minha, começou a sua cura. Exato. E aí, me conta mais, e daí como você conseguiu, até o final, até quando você saiu dali? Eu falo que ali foi um mover muito forte. E quando eu dei meu testemunho, isso já alcançou tantas histórias ali que eu não tinha... Sim. O que você acabou de dizer, Márcia, é algo que a gente não tem noção do alcance. Da cura, né? Não tem noção do alcance. E, querendo ou não, Deus começa a te apresentar as pessoas certas, porque você precisa derramar alguma coisa diferente ali que vai trazer cura. Verdade. E esse lugar de me silenciar, de me calar, não falar, eu era muito desse lugar. E o abrir a boca e falar é um outro desafio também, né? Eu, por exemplo, na minha situação, eu tinha muito receio de abrir a boca e falar, porque eu tinha muito assim, eu preciso também... O que eu vou falar e como falar.
né? Porque não é só a minha vida, é a vida do meu esposo também. Sim. Então, é um lugar que eu prezo muito por respeito também Sim. por ele, porque tem coisas que é ele, Que tem que contar. né? Muito mais dele. E tem coisas que eu vou falar, eu só vou conseguir falar de mim. Sim. Do Mas que, é nítido a transformação né? dele também. Então eu só consigo falar daquilo que eu vivi, do que eu passei e principalmente de quem eu estava sendo, né? Então Sim. Deus me trouxe num lugar de muito assim, autorresponsabilidade de eu entender quem eu era Sim. e os resultados que eu estava tendo por Sim. esse comportamento. E ali foi uma grande decisão, eu já saí com o meu sim. Eu não tinha imensidão que a dimensão, aliás, falando, do impacto que aquilo ali causou, né? E muitas mulheres veio me procurar para poder também partilhar coisas muito profundas também do que estavam vivendo, do que estavam passando. Tinham pessoas que estavam nessa situação também. Então, quando a gente para poder ouvir, a gente começa a entender o que cada um passa, né? Sim. E as histórias. E saindo de lá, ele foi me buscar no aeroporto, né? Ele foi me ajudar com as coisas para poder voltar. E a gente foi jantar. E nesse jantar, ele foi perguntando, e aí, como foi, como foi, como foi? E eu contando como foi, eu falei, qual o momento que eu falo da resposta? Qual momento eu vou falar da resposta? E eu fui contando as experiências, que foi algo precioso, né? E depois foi um momento que eu falei assim, olha, eu tenho a resposta, preciso falar. Eu quero dizer para você que eu vou dar sim pela nossa família. Eu vou dar sim pelos nossos filhos. Eu vou dar sim, eu fui falando. Já visualizando e construindo esse casamento pleno, essa família plena, né? Nossos filhos. E eu fui falando com ele. E ali foi um momento de muita emoção, né? De muita ali foi algo assim, eu fico assim até hoje, tá? Deus, quando eu paro para analisar tudo que eu vivi, que eu passei, e o que o Senhor fez, eu ainda fico assim abismada com aquilo que o Senhor faz, né? E com o mover que ele tem. Então ali os dois ficaram muito impactados, né? Eu fiquei também, ele também, com a oportunidade de fazer diferente, né, do papel dele dentro desse casamento, e eu também fazer meu papel diferente, que até então lá atrás nós não tínhamos a consciência, né, do que é ser uma mulher e um homem dentro dessa relação. E o Senhor fez um trabalhar, um tratar nas nossas vidas justamente para entender qual que é o papel, e agora é a prática. Sim. Que é totalmente diferente, Sim. né? A realidade mesmo, A realidade. E está sendo essa construção, né? De um ouvir o outro, respeitar o outro. Novo treino, né? Um novo treino, porque são pessoas diferentes, né? E quando Deus fala do restaurar um casamento, restituir, não é o voltar ao que era antes, mas é o novo de Deus. E é viver nesse novo de Deus, nessa relação que nós estamos vivendo, né? Firmados na palavra, caminhando em Cristo, estando debaixo de uma cobertura espiritual, porque esse retorno é um retorno que eu falo para você que não foi fácil. Muitas batalhas, muitas coisas para poder não dar certo. Sim. Eu falo que muito levante acontece para poder, quando é de Deus, o inimigo não quer. Você acha que você está montando, que você está formando o seu legado? Porque a gente sempre acha que quer deixar alguma coisa para os filhos, né? Hoje você já tem uma nova vida, você vive um novo relacionamento, você tem novos comportamentos, você está treinando uma nova vida, né? Você deu um sim para você, um sim para o seu marido, um sim para a sua nova vida. Você tem um legado que você queira deixar já formado? Eu quero deixar isso. Meus filhos, eu quero que meus filhos falam isso de mim. Isso já está nítido para você? O que é que você quer? Você ainda não tem filhos, mas você não tenho filhos está ainda. no caminho. Mas eu acredito que eu ainda estou construindo esse legado. Porque quando eu começo a abrir a minha boca, né? Porque é algo que o Senhor vem trazendo para mim, para você e para todos nós. Uhum. É o que eu abrir a boca e falar.
Mas não falar sobre a Marina, mas falar sobre ele. É sobre ele. É tudo sobre ele. É a manifestação do poder dele. Só que o abrir a boca é onde que eu trouxe, é um desafio danado. E é esse lugar que eu tô trabalhando em mim, dessa obediência de falar aquilo que ele quer que eu fale. Então, eu comecei um desafio de 21 dias. Sim, eu vi o que você está buscando. Já estou no meu 10º dia de live, 6h30 da manhã, para poder abrir a minha boca e falar sobre ele e do poder dele e daquilo que ele vem operando na minha vida. E o que ele vem ainda trabalhando. Porque eu ainda estou em uma obra em construção. Todos nós, né, Sempre, Márcia? né? Então, assim, eu não sou perfeita. Eu não... agora... Não. Todo dia, Deus renova a misericórdia dele na minha vida. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Que quando eu digo, eu já estou completa, eu já não tenho nada mais para formar, aí é que eu preciso. É que eu preciso, Aí é né? que eu preciso, né? Porque a transformação e a mudança é a cada dia, né? É, a todos cada os dia. dias. E todos os dias o Senhor me revela algo que eu preciso trabalhar em mim. Então, eu estou nesse processo. E quando eu me propus a fazer os 21 dias, trazendo muito mais consciência daquilo que eu também estou falhando e errando. Sim. Porque quando eu abro a minha boca, quando eu falo, Márcia, a primeira pessoa a ouvir sou eu. Aí vem muita consciência. Eu estou gostando de ouvir o que eu estou falando, né? Vem muita consciência do lugar onde eu estou ainda. Porque não é falar para o outro, é falar para mim mesma, mas trazendo o poder dele. Então, vejo que o legado, eu acredito que ainda eu estou numa construção, não seria um legado, mas desse lugar que você fala, né, de estar disponível e acessível para ser usada como instrumento. Sim. Então, eu não sei o que o Senhor quer ainda, quais são os ambientes, os lugares que Ele quer que eu abra minha boca. Então, por exemplo, quando eu dei meu testemunho, né, quando eu falei lá no próprio Mulheres, teve um alcance que eu não imaginava. Aí eu fui abrir a minha boca no método CIS, né, que foi um alcance que eu não imaginava, de muitas pessoas mandando mensagem de, poxa, eu tô neste lugar. E eu não tinha noção do alcance, do impacto de quantas pessoas que estão sofrendo ainda. E sabe quando você olha para a pessoa e você já sabe como resolver? Sim. Você quer falar, ó, faz isso. Isso. E eu falo, não, mas tem um processo, uma jornada, mas eu vou falar daquilo que pode ser poderoso. Então, é este lugar. Então, eu lembro, vou até contar uma situação que aconteceu, acho que já tem 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses. Eu estava fazendo uma devocional e eu lembro que o Senhor falou comigo, vai chegar a hora que você vai ter que abrir a boca e falar disso que você está vivendo. Quando ele falou isso comigo, eu fiquei com muito medo, porque abrir a boca e falar do lugar é um lugar de muita vergonha. É um lugar de muita dor, Pai. Como que eu vou abrir a boca, né, e falar de algo que... uma fracassada que recebeu um pedido de divórcio? Como assim, Pai? Era um lugar de muita vergonha e muita dor. E naquele dia eu fui pro quarto chorar. E eu falei, não, Senhor, pelo amor de Deus, me tira desse lugar. Não quero abrir a boca pra falar disso, não. Por quê? Porque é um lugar de vergonha e de dor. Aí eu dividi com uma amiga e uma amiga falou assim, Marina, calma. Quando a gente recebe algo de Deus, não significa para você abrir a boca agora e falar. Existe um processo que o Senhor vai ainda cuidar de você primeiro. Ele vai te preparar para poder abrir a boca e falar. Calma o seu coração e fique em paz. Então, fica tranquila. Tudo vai ter o tempo de Deus. Mas é que também quando fala abrir a boca, eles pensam... a gente já se vê numa palestra, no auditório, num palco. Abrir a boca, quer dizer, abrir a boca aqui, abrir a boca com a vizinha, com a amiga, abrir a boca e contar. Mas abrir a boca até numa conversa. Sim. De uma pessoa te buscar e falar. E eu falei, não vou falar, não. Eu vou contar isso da minha vida? Pra quê? Não. Senhor, vou falar disso? É uma vergonha pra mim. Eu tinha esse lugar. Uhum. Né? Ao abrir a minha boca, eu abri a boca com poucas pessoas daquilo que eu passava. Quando
eu acredito que eu já estava com quase um ano separada, as pessoas foram saber depois de um ano. Porque eu não abria a boca para falar do lugar onde eu estava passando e vivendo. Porque eu tinha vergonha. É um lugar de muita dor para mim. Né? Então, não conseguia abrir a boca. E quando eu ouvi isso do Senhor, eu fiquei com muito medo. Mas essa amiga muito sábia falou assim, calma. Existe um trabalhar do Senhor. Existe tempo para tudo. Para tudo. E a gente acompanha, né, nosso pastor Maurício, né? Ele, muito usado por Deus, ele vem falando, você precisa abrir a boca. Você vai ter que abrir a boca. Sim. Falar a boca. E eu fugindo, porque eu não queria falar. Né? E quando eu falava, é um lugar que muito assim, que eu não tinha ainda essa... Cicatrizado, ainda constrangia, você acha? Ainda tinha muito assim receio, né? O que falar, como falar, porque eu tinha que respeitar também as pessoas, né? Que também era importante ali ser respeitado. Só que chegou um momento, uma hora, que a gente teve um culto e teve uma rodinha ali que falou sobre isso, né? Não abrir a boca. Eu falei assim, tá bom, eu vou abrir a boca. 2 dias depois eu recebi uma mensagem, um convite para participar de uma live. Foi recentemente agora. A live da Bíblia. É, com a Ariane, uma amiga minha. Aí eu falei, entendi, Senhor, chegou a hora. Há tempo para todas as coisas e esse tempo chegou. Sim. E ali foi a primeira vez que eu, de forma muito assim aberta, para falar sobre isso. Uau. Automaticamente veio o teu convite. Então... O que você acha que ainda tem que mudar? Você já me falou que você vai nesse Mulheres, né? Vou nesse Mulheres. O que você vai buscar nesse Mulheres? Eu falo que assim, né? É um ano depois desse Mulheres que eu fiz, onde tive a revelação. Sim. Né? Hoje eu estou fazendo tipo uma reflexão do que eu vivi durante esse ano, o que o Senhor me fortaleceu nessa caminhada. Eu acredito que vai vir uma nova estação. Sim. E nessa nova estação, onde o Senhor vai me mover para um determinado lugar e comportamento. Só que ainda não sei muito bem qual que é esse lugar. Então, essa busca é estar mais sensível para ouvir o direcionamento dele. Em foco na obediência do que ele está me conduzindo, que é o abrir a boca. Cada vez que a gente vai e aprende, né? Você falou, eu fui buscar aquilo, né? E às vezes a gente vai buscar uma resposta, a gente quer aquilo. Quando chega lá, ele mostra, mas ele mostra de uma forma diferente. Porque... E às vezes a gente pensa, não, vou viver um novo. Mas qual é o novo que eu vou ver? Porque você sente que você ainda está no meio do processo? Não, desse processo, dessa história. Dessa história... Você acha que você ainda está no meio? Não, dessa situação que eu vivi, sim. Não. Eu acredito que agora é um outro processo. Isso aí é um problema, é um processo resolvido. É resolvido. Eu acho que eu estou numa outra fase. Sim. Eu acredito que o Senhor está me transicionando para uma outra estação e uma outra fase, que vai ser diferente daquilo que eu estava... Porque, assim, teve a fase do pedido da separação, 2 anos separado, o retorno, adaptação desse retorno. Agora vai vir uma outra estação, e é essa nova estação que eu vejo. Pode ser que seja a família crescer. Sim. Pode estar ligada à família. Exatamente. Então tá, então vamos fechar esse ciclo, né? Vamos fechar esse ciclo. Porque você, a Marina é empreendedora, a Marina que com aquilo, sendo empreendedora, você conseguiu muita coisa. Sim. Como homem que vai buscar, você foi buscar como mulher, e o homem você trouxe só aquilo, né? Sim. E aí você buscou algo que acabou também com o seu casamento. Você buscou novamente e você retomou o seu casamento. Você é uma nova mulher, uma nova empreendedora. Acabou hoje esse ciclo. O que que você aprendeu com isso? O que você aprendeu, e você olha ali para aquela câmera e diga para as mulheres o que você aprendeu e o que você faria diferente. Você começou agora, não é com empreendendo, você se casou agora. E diga para ela o que você faria diferente com esse seu ciclo de aprendizado. O que eu faria diferente com todo esse aprendizado que eu passei, Márcia, eu falo para você que a premissa é colocar Deus em todas as coisas. Então, esse foi o maior aprendizado.
dentro dos meus negócios, dentro da minha casa, dentro da minha relação, dentro do meu casamento. Qual que é a premissa? Qual a primeira coisa que eu preciso colocar em tudo que eu for fazer? É Deus. Porque até então eu não tinha isso. Então, o grande aprendizado que eu coloco para todo mundo que está assistindo, né, vendo esse podcast, que a maior transformação da minha vida foi essa conexão espiritual, essa conexão com Deus, de fato, e colocar Ele em primeiro lugar. Então, hoje, eu não consigo imaginar a minha vida sem Deus. Eu não consigo imaginar a Marina sem Deus. Eu não consigo imaginar seguir os meus negócios sem Deus. Eu não consigo imaginar o meu casamento se não estiver alicerçado na rocha, que é Jesus. Eu não consigo imaginar. Então, eu acredito que o maior aprendizado é essa premissa. Então, toda vez quando eu acordo, o meu primeiro momento do meu dia, qual que é? A minha premissa, a minha conexão com Ele. Eu não faço nada se não for primeiro com Ele. Eu ouvi de uma pastora que falava assim, consagre o seu primeiro momento do seu dia a Deus, que o restante do dia Ele consagrará a você. Eu levo isso comigo. Então, meu primeiro momento é com Ele. Eu dou minha premissa. Meu primeiro momento do meu dia, o meu acordar é com Ele. Porque eu tenho certeza que o restante do dia Ele vai consagrar a mim. Ele vai estar cuidando de tudo. Muitas das vezes não é como eu quero, mas como a vontade dele sobre a minha vida. Que é sempre o melhor. Que é sempre o melhor. Porque todas as vezes que eu tomei decisões que não era colocando ele na frente, na força do meu braço ou da minha vontade, o resultado foi diferente. Quando é com ele, por mais que eu não entenda o processo e o método que ele faz as coisas, mas no final, o resultado é sempre melhor. Uau! É sempre melhor. Marina, muito obrigada. Gente, hoje nós aprendemos tanto com esse bate-papo aqui com a Marina. E eu sei que aí do outro lado tem muitas mulheres vivendo a mesma coisa. Tem muitas mulheres vivendo, estando à frente dos seus negócios, mesmo estando com o seu marido, não colocando Deus à frente do seu casamento. Então, se você hoje se sentiu tocada com a história da Marina, que pode não ser a sua história, mas pode ser a história da sua amiga, da sua vizinha, pode ser muitas outras pessoas que estejam passando por isso, se você também usou alguma coisa do que nós falamos aqui também foi bom para transformar a sua vida, quando a Marina diz, Senhor, Deus tem que estar à frente de tudo. Ele deve estar à frente da sua casa, do seu trabalho, dos seus filhos, do seu relacionamento, de tudo. Então, assim, se você também foi tocada por esse podcast, passe, encaminhe para novos amigos, porque foi transformador para a vida da Marina. Eu aqui hoje, nessa experiência alguma coisa foi bom para mim e eu tenho certeza que vai ser bom para você também. Então, encaminhe para mais pessoas e nos ajude a transformar outras vidas. Muito obrigada. Obrigada, Marina. Gratidão, Márcia. Deus abençoe.